deixa eu fazer só completar uma informação aqui. Porque você falou algo muito bom, só que você passou o melzinho na chupeta, mas não deu a informação final, que foi quando começou, você falou que a pessoa entrou em contato com você, estava falando lá sobre o Brasil sair do BRICS e carregar a Índia junto, né? Uhum. Mas eu quero falar para o pessoal aqui o seguinte, qual a importância do Brasil nessa história da luta contra o Partido Comunista Chinês? Que a gente tem o Trump na história, pô. Você tem os Estados Unidos, né? Você bota aí, quem é que faz um comício desse aí que o Trump faz? Ninguém faz, no Brasil não existe como. Você botar essa quantidade de pessoas aí, não existe. O Brasil ainda não chegou nessa fase de ter uma mobilização popular. Então, se você tem Boris Johnson e tem o Trump nessa parada, por que o Brasil é vital? Você poderia até falar, não, o Brasil é um parceiro importante na luta contra o Partido Comunista Chinês. Vai falar assim, é essencial, é vital. Pessoal, é o seguinte, o Brasil, ele é o líder, sempre foi o líder da América Latina. Se você pega o Brasil desde o tempo do Império, quando você vai estudar o Brasil Imperial, o Brasil Império era o único país na América Latina onde você ainda tinha coroa. Você tinha todos os países ao lado do Brasil, todos os vizinhos do Brasil, se degladiando em guerras civis. Argentina, Paraguai, Uruguai, sofrendo com ditaduras, totalitarismos, castigo no próprio povo, e esses países brigando entre si, mas com muitos dedos, cheios de dedos para brigar com o Brasil. Porque brigar com o Brasil era brigar com o Império. Brigar com o Brasil era brigar com o reino do velho mundo aqui na América Latina. O Brasil sempre foi um líder na América Latina, e o Brasil República, ele continua sendo um líder. O problema é que veio um plano chamado Grande Plano, né, o Grande Continente Bolivariano, e esse Grande Continente Bolivariano, desse pensamento comunista desgraçado que ficou no Brasil aí 40 anos, fazendo com que a população brasileira desenvolvesse um asco com relação aos impérios. Agora veja bem como é importante você estudar a história do Brasil. Esse asco que o comunismo, que o socialismo traz aqui, esse movimento anti-imperialista, ele hoje atinge quem? Os Estados Unidos, que não é um império, é uma potência. Mas ele atinge os Estados Unidos. O Brasil não pode se aliar com os norte-americanos. Até hoje é assim. Você vê o papo do PT, do PSOL, do PCO. Você não pode se aliar com os norte-americanos, porque você vai estar se aliando com os imperialistas. Do Ramos também. Do BRICS também. Então eles vão falar, nós temos que ser anti-imperialistas. Pessoal, esse sentimento, ele vem antes de vir com relação aos Estados Unidos, ele vem com relação ao Brasil mesmo. Exato. Porque o Brasil era o império na América Latina. Isso é um pensamento bolivariano anti-Brasil. O Brasil tem um papel importantíssimo. Você veja que no Brasil, no governo Vargas, por exemplo, os Estados Unidos já tentavam se associar ao Brasil, porque os Estados Unidos sabem da importância do Brasil. Os Estados Unidos sabem que você não consegue trazer toda a América Latina para o seu lado, mas você pode trazer o Brasil. E se você traz o Brasil, você traz o resto por arrasto. Você traz os demais países por arrasto. Eles vêm seguindo o grande irmão aqui na América Latina, que é o Brasil. O Brasil tem um papel importantíssimo na aliança com o Reino Unido, que é a Europa, e com os Estados Unidos, que é a América do Norte, levando todo o continente latino-americano nessa luta contra o comunismo, contra o socialismo, que não apenas não morreu, como está querendo voltar. Voltar na forma de um poder cultural, na forma da subversão dos valores cristãos, na forma da destruição do núcleo familiar. O Brasil, ele é vital na luta contra o Partido Comunista Chinês.